Já parou para pensar que a inteligência artificial pode estar nesse exato momento decidindo o tempo do semáforo na sua esquina? Ou até mesmo a rota da viatura policial no bairro? Pois é, isso não é mais coisa de filme de ficção científica, é a realidade dos governos hoje. E é uma verdadeira faca de dois gumes que a gente vai desvendar agora. Parece uma pergunta para o futuro, né? Para daqui uns 20 anos, talvez. Mas a verdade é que a IA já está aí, operando nos bastidores de muitas cidades. E de um jeito que a gente às vezes nem percebe, sabe? Otimizando o trânsito que a gente pega todo dia, melhorando a segurança das ruas. A grande questão é, tá, mas como é que isso funciona na prática? Pois é, agora mesmo. Nesse exato momento, em lugares como Londres e Copenhague, os algoritmos já estão analisando o trânsito em tempo real. E com isso, eles ajustam os semáforos de um jeito super inteligente. O resultado? Menos congestionamento e até uma ajudinha para o transporte público passar mais rápido. É como se a cidade estivesse viva, pensando e se adaptando, rua por rua. E olha, essa capacidade de mastigar um volume gigantesco de dados não para no trânsito, não. Isso vai bem além. A gente está falando da gestão da água que usamos, do monitoramento de desmatamento e até de sistemas de segurança pública. A IA está virando, aos poucos, uma espécie de espinha dorsal invisível da administração das cidades. Mas claro, essa revolução toda não apareceu do dia para a noite. Para a gente entender de verdade o poder e, claro, os perigos da IA hoje em dia, a gente precisa dar um pulinho no passado. Vamos ver rapidinho como uma ideia que era super teórica virou essa força que está moldando as nossas cidades. Então, tudo começou lá nos anos 50 com uma pergunta bem teórica do Alan Turing. Será que uma máquina consegue pensar? Essa sementinha ganhou um nome oficial em 56, Inteligência Artificial. Aí, décadas depois, em 97, veio a prova de fogo. A IA venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Foi um choque. Mas o que realmente ligou o motor da IA moderna foi o que veio nos anos 2000, a tal da era do Big Data. Essa avalanche de dados foi o combustível que fez a IA sair dos laboratórios e ir parar, literalmente, nas nossas ruas. Ok, essa foi a parte da história. Agora, vamos para o que interessa, a prática. Como é que toda essa evolução se transforma em ação no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada nos exemplos mais fortes de como os governos estão usando a IA hoje. E vamos começar com um problema que, nossa, todo mundo conhece muito bem: o trânsito. Congestionamento não é só chato, né? Custa tempo, custa dinheiro, custa paciência. E é exatamente aqui que a análise de dados em tempo real começa a fazer mágica. Dá para pensar no sistema de trânsito como se fosse o sistema circulatório da cidade, sabe? Antigamente, os semáforos eram tipo um coração com ritmo fixo, batendo sempre igual, não importava o que estivesse acontecendo. Agora, com a IA, bom, é como se a cidade ganhasse um cérebro. Um cérebro que sente onde o sangue, os carros no caso, está começando a entupir e aí ele ajusta o fluxo na hora para evitar um verdadeiro infarto no trânsito. Beleza, agora vamos sair um pouco do asfalto e olhar para as nossas florestas, para os nossos rios. A escala dos problemas ambientais é simplesmente gigantesca. É muito maior do que qualquer equipe humana conseguiria monitorar. E é por isso que a IA acaba se tornando uma aliada, assim, fundamental. Isso aqui é um exemplo perfeito do poder da IA quando a gente fala de escala. Imagina só, tentar monitorar a Amazônia inteira com gente em campo. É impossível, simplesmente não dá. Agora, um algoritmo, ele pode analisar milhares de imagens de satélite por dia, todo santo dia. Ele identifica padrões de desmatamento ilegal e, pá, alerta as autoridades em questão de horas. Horas, não meses. A diferença é brutal. Bom, e agora a gente entra num território um pouco mais complexo e bem mais controverso. É quando a IA deixa de gerenciar só carros e árvores e passa a ajudar a decidir sobre a liberdade das pessoas. Estamos falando da aplicação da lei. O conceito por trás disso é o tal do policiamento preditivo. A ideia é a seguinte: você alimenta um algoritmo com um monte de dados históricos de crimes, onde aconteceram, quando, que tipo de crime, para que ele tente prever os futuros hotspots, os pontos quentes de criminalidade. Na teoria, isso ajuda a policiar a agir antes que o problema aconteça, em vez de só reagir depois. Parece a otimização perfeita de recursos, não é mesmo? Mas é aqui que a conversa muda de tom. Porque toda essa eficiência, todo esse poder, levanta uma questão ética que é simplesmente fundamental. O problema é o seguinte: a IA aprende com os dados que a gente dá para ela. Ponto. Se os dados históricos da polícia, por exemplo, mostram que mais prisões aconteceram em bairros de minorias, o algoritmo não vai parar para pensar:
será que isso é justo? Não. Ele vai simplesmente aprender que é ali que o crime acontece. E o que ele vai fazer? Recomendar mais polícia para aquele lugar. Isso cria um ciclo vicioso terrível. O preconceito não é só repetido, ele é automatizado e, pior, ele é amplificado. E olha, esse tal de viés algorítmico é só a ponta do iceberg. É só um dos perigos que ficam escondidos. Agora a gente vai mergulhar de cabeça nos riscos que vêm nesse pacote, junto com todo o poder e a promessa da inteligência artificial no governo. E isso não é papo teórico não, viu? É bem real. Nos Estados Unidos, um sistema chamado Compass foi usado em tribunais para tentar prever a chance de um réu cometer um novo crime. Sabe que uma investigação descobriu? Que o algoritmo tinha o dobro de chance de errar e rotular réus negros como de alto risco em comparação com os brancos. Pensa nisso. Uma ferramenta que foi criada para ser objetiva acabou transformando o preconceito racial em código de computador. Então, dá para resumir os principais riscos em 4 grandes áreas. Primeiro, o viés injusto, como a gente acabou de ver no caso do Compass. Segundo, a vigilância em massa, com o risco de um controle exagerado sobre a vida das pessoas. Terceiro, a segurança dos dados. Afinal, esses sistemas juntam um monte de informação valiosa num lugar só, o que é um prato cheio para ataques. E por último, e talvez o mais assustador, a falta de transparência. Muitos desses sistemas são verdadeiras caixas pretas. Eles tomam decisões super importantes, mas a gente não consegue entender por quê, nem como questionar. Ok. Diante de riscos tão sérios assim, qual é a saída? A resposta, claro, não é simplesmente proibir a tecnologia. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente constrói um caminho para usar a IA de um jeito que seja justo e responsável? Olha, um futuro responsável para a IA parece se apoiar em 4 pilares essenciais. O primeiro passo é o planejamento, quer dizer, os governos precisam definir metas claras e principalmente éticas antes de começar a usar a tecnologia. O segundo é regulamentação. É preciso criar leis fortes de proteção de dados. O terceiro passo é exigir transparência. Os algoritmos não podem ser caixas pretas. Eles precisam ser explicáveis, precisam poder ser auditados. E, por fim, o quarto passo, colaboração. Tem que juntar a supervisão do governo com a experiência do setor privado para construir ferramentas que sejam melhores e mais seguras. E tudo isso leva a gente para o ponto central da discussão. Implementar IA no governo não é, no fundo, um desafio de tecnologia. É um desafio de liderança. Exige um planejamento muito bem feito e uma mentalidade que coloque a ética e as pessoas em primeiro lugar, não só a busca cega por eficiência. No fim do dia, a inteligência artificial é isso, uma ferramenta. Uma ferramenta muito, mas muito poderosa, como um martelo gigante. A grande questão não é o martelo em si, é quem está segurando esse martelo. E mais importante, que tipo de futuro a gente está construindo com ele. Esse debate, olha, não é só para especialistas em tecnologia, não. É uma conversa sobre governança e sobre valores. É uma decisão que diz respeito a toda a sociedade.